Apresentar. Eu juro cumprir todas as minhas responsabilidades. Serei um defensor da vida, da natureza, da ordem e das regras. Ajudarei toda e qualquer pessoa, dependente de classe social, cor ou religião. Estarei sempre disposto a prestar socorro. Ajudarei a prevenir para não precisar salvar. Mas se caso precisar, estarei preparado. Praticarei bons costumes e a valorização da família na sociedade. Não temerei o fogo, a água, a altura, o escuro e as dificuldades. Serei corajoso, leal, verdadeiro e responsável em todas as minhas decisões. Boa tarde, galera! Estamos juntos hoje para mais uma aula. Eu sou o professor Gustavo. Essa é a professora Yasmin, que vai estar falando sobre o nosso tema de hoje, certo? Como já é de costume em todas as aulas, eu quero que vocês coloquem o nome de vocês aqui nos comentários para que nós possamos dar um ponto de participação para vocês, certo? Então, todas as aulas que vocês assistirem, coloque aqui no comentário, porque está valendo nota para vocês. Tudo bem? Então, vamos lá. Nosso tema de hoje é sobre as bandeiras, que está dentro do nosso módulo de cidadania. Existem diversos tipos de bandeiras, certo? De países, de estados, de cidades, de time de futebol, dentre várias outras. Então, gente, seja o que for que represente, toda bandeira é carregada de simbolismo e representa a história, as lutas, as convicções e a esperança de um povo, assim como a nossa. Então, para que a gente possa falar sobre as bandeiras, vocês primeiro precisam entender o que é cidadania, certo? Vocês vão assistir um vídeo agora, presta bastante atenção para que vocês consigam entender a continuação da nossa explicação, certo? Vamos lá para o vídeo. O que é cidadania? Cidadania é um daqueles conceitos que é melhor entendido quando se pensa na sua ausência. Como é a vida quando não se tem cidadania? Antigamente, a forma mais comum de governo era a monarquia, com todos os poderes concentrados no rei, que era soberano, ou seja, aquele que tinha todo o poder sobre um povo. Isso era tão forte que houve um rei na França, o Luís XIV, que disse: "O Estado sou eu". E ele tinha razão.
Naquela época e com aquele tipo de governo, a relação entre governante e governados era totalmente desigual. Os governados eram apenas súditos, e o significado dessa palavra é aqueles que estão sob a vontade de outro. Então, a vontade do rei era a lei. Aos súditos só cabia obedecer a ele, ao rei, que teoricamente sabia o que era melhor para todos. Essa situação só começaria a mudar com dois importantes momentos históricos já no finalzinho do século XVIII. A Revolução Americana, que resultou na Declaração da Independência dos Estados Unidos, e a Revolução Francesa. Esses movimentos foram marcados pelo desejo que a população desses países tinha de reivindicar o exercício da própria soberania. Por isso mudaram a história da humanidade e deixaram uma herança muito importante em forma de valores, ideais, tradições e documentos, como a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, produzida pelos revolucionários franceses. Nesse famoso documento são afirmados vários direitos das pessoas, direitos que não dependiam de quem estava no governo e dos quais nem a própria pessoa podia abrir mão, como o direito à vida, por exemplo, e por isso são chamados de inalienáveis. Não é à toa que a expressão cidadão aparece no título dessa Declaração de Direitos. Ser cidadão é bem diferente de ser súdito. O cidadão também vive debaixo de um governo, mas a sua obediência ao governante e às leis tem como contraponto o respeito aos seus direitos. Não há cidadania quando só há deveres a cumprir, como era o caso dos súditos, mas também não há cidadania só com direitos. Por isso dizemos que a cidadania é uma construção coletiva, onde cada um deve cumprir seus deveres perante a comunidade e o Estado, além de contribuir para que todos possam cumprir os seus. Assim se constrói uma comunidade forte, uma comunidade política. E esses valores, quando incorporados à cultura de um povo, se tornam um patrimônio coletivo. Veja um bom exemplo disso. A nossa Constituição atual, aprovada em 1988, é chamada de Constituição Cidadã. Isso porque nosso país havia saído de um período em que vários direitos civis e sociais tinham sido restritos. As pessoas que elaboraram a Constituição, os constituintes, representando todo o povo brasileiro, acharam por bem recuperar esses direitos, acrescentar outros e deixar isso registrado em nossa lei maior. Quando tiver uma oportunidade, leia os artigos 5º e 6º da nossa Constituição e fale sobre eles com seus amigos. É o artigo 5º, por exemplo, que garante a igualdade de todos perante a lei e o direito inviolável à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. É importante ressaltar ainda que o bom cidadão deve participar ativamente dos assuntos do governo. Isso se chama cidadania ativa. No exercício da sua cidadania, a pessoa age em prol do bem comum, pois os problemas da comunidade afetam a todos. Vale lembrar que o termo cidadania tem outros significados também, entre eles o de definir a condição de membro de um Estado-nação. É o que se diz, por exemplo, quando alguém afirma que eu tenho cidadania brasileira. Mas nesse vídeo, como explicamos até aqui, estamos tratando da cidadania em sua dimensão política. Recapitulando então, cidadania é a posse ou exercício de um conjunto de direitos e deveres, de natureza civil, política e social, o exercício da soberania do indivíduo dentro de um Estado. Assim, o cidadão participa ativamente dos assuntos de sua comunidade e país. Guardou bem? Então até a próxima! Agora que vocês viram o vídeo sobre cidadania, vocês precisam saber que uma das formas de ser cidadão é demonstrando respeito aos nossos símbolos. Um dos nossos símbolos que representam o nosso país é a bandeira nacional, que todo mundo deve conhecer, que é aquela bandeira que a gente vê na Copa, que a gente vê muitas vezes em algumas instituições, ela hasteada, certo? Então, se devemos mostrar respeito, como é que a gente demonstra respeito aqui no Bombeiro Mirim? A gente já aprendeu sobre isso. Quando a gente quer demonstrar respeito, a gente apresenta armas, certo? O que é apresentar armas? Para vocês se refrescarem sobre isso, vou colocar um vídeo curtinho para vocês lembrarem o que é apresentar armas. Lembrando que ela significa respeito. Então, quando nós vemos uma bandeira aqui no Bombeiro Mirim, nós apresentamos armas a elas. Fiquem aí com o vídeo rapidinho. Sentido: apresentar arma, descansar arma, descansar.
O respeito à bandeira é tão importante que quando nós temos uma bandeira que está rasgada, suja ou em mau estado de conservação, levamos essa bandeira que está em mau estado até uma instituição militar. E aí no dia 19 de novembro de todos os anos eles pegam todas as bandeiras que levaram até eles, que estejam rasgadas, sujas, e aí eles incineram, né? Eles queimam todas elas. Porque falta de respeito você utilizar uma bandeira que esteja em má condição de uso. Um bom cidadão deve respeitar e reconhecer todas as nossas bandeiras. Então, para vocês nunca errarem, essa bandeira aqui é a bandeira do Brasil, do nosso país, e essa é a bandeira do nosso estado, no estado de São Paulo, certo? Então, sempre que virem elas, vocês não podem falar que não conhecem, certo? Isso aí, gente. Lá na antiguidade, as bandeiras elas eram figuras recortadas em metal, talhadas em madeira ou pintadas em escudos. Provavelmente vocês já devem ter visto em algum filme, filmes antigos. Normalmente aparece bastante em filmes de guerra, que é pintado no escudo ali uma bandeira que representa aquele grupo de pessoas, né? E essas bandeiras, esses símbolos, eles representavam somente poder naquela época. Mas aí depois de muito tempo, lá em Roma, eles inventaram a bandeira pintada no tecido. E até hoje é utilizada as bandeiras pintadas em tecido, porém hoje com vários símbolos, várias representações diferentes do que era antigamente, que só falava sobre o poder daquele local. Mas você sabia que nem sempre nossa bandeira foi como ela é hoje? Antigamente ela era assim como vocês estão vendo na tela. Bem parecida, porém no meio tinha um símbolo diferente. Esse símbolo aí, eles representavam os reis e as rainhas que governavam o Brasil. Então não eram presidentes, ainda era na fase de monarquia, a gente tinha uma bandeira diferente, que é essa que vocês estão vendo. Depois disso entramos na República. Na República eles fizeram uma outra bandeira, pouca gente sabe disso, mas a gente teve uma bandeira, que é essa que vocês estão vendo, que durou só 4 dias. Depois ela foi a ser a que a gente conhece hoje, que é essa que está aparecendo para vocês. Então nós tivemos 3 bandeiras, a da monarquia, que é essa que vocês estão vendo. Depois veio a que durou só 4 dias, que já era a República, e a que conhecemos hoje. Nós ainda estamos bem, porque tem países que já tiveram mais de 35 bandeiras. Então nós só tivemos 3 até hoje. Na bandeira do nosso país, em cada detalhezinho dela, tem um pedacinho da nossa história. Nós vamos explicar para vocês as cores que tem nelas e qual é o significado. Existem 2 significados para essas cores. Um é o significado que Portugal deu e o outro é o significado que os brasileiros deram. Nós vamos falar sobre o dos brasileiros, tudo bem? Então, a cor branca da nossa bandeira representa a paz. A cor verde representa as nossas florestas. O amarelo, todas as nossas riquezas. O azul, o nosso céu. E as estrelas são os 26 estados e o nosso Distrito Federal. Além disso, se vocês olharem a posição que estão elas, é a mesma posição que estava no céu, as estrelas, quando quem pintou a bandeira olhou, no dia 15 de novembro de 1889, quando foi a nossa proclamação da República. Então, se vocês olharem para a bandeira agora e verem a estrela, vocês estão vendo o céu há 131 anos atrás, que eles colocaram na bandeira quando eles viram no dia 15 de novembro de 1889. Legal, né, gente? Além disso, se vocês observarem nas estrelas da nossa bandeira, nós conseguimos encontrar um conjunto chamado Cruzeiro do Sul. Essa constelação está aí na nossa bandeira porque só dá para enxergar aqui no hemisfério sul. Então tudo que estiver no hemisfério, todos os países que estão no hemisfério sul conseguem enxergar essa constelação. Lá no hemisfério norte ninguém consegue ver. Então, como vocês estão conseguindo enxergar aqui no mapa, o hemisfério sul é isso que está circulado. Nós estamos dentro do hemisfério sul e os outros países que conseguem enxergar essa constelação estão aí também. E é por isso que na nossa bandeira, e algumas bandeiras também do hemisfério sul, o Cruzeiro do Sul aparece. Então, os Estados Unidos, por exemplo, que está lá em cima, eles não têm o Cruzeiro do Sul na bandeira deles, porque de lá não dá para enxergar como nós enxergamos. Hoje, que estamos com esse vídeo, com essa aula, 30 de maio, sábado, é comemorado o dia de todas as bandeiras. Então, todas as bandeiras é comemorado o dia de hoje. Por isso, agora que vocês já aprenderam sobre a nossa bandeira, nós vamos falar para vocês algumas curiosidades sobre a bandeira de outros países, países vizinhos ou países que estão muito longe da gente. Primeira curiosidade, pessoal.
sobre a bandeira da Argentina e a bandeira do Uruguai. Como vocês podem perceber, aqui na bandeira nós temos o Sol. Esse Sol ele é representado nas duas bandeiras e ele representa na história o deus do Sol lá na mitologia, certo? E aí eles ficam disputando aí entre eles quem foi que colocou o Sol primeiro na bandeira, de quem que o Sol pertence, né? Além dessa disputa aí que eles têm, tem várias outras disputas lá entre os dois países, né? Como por exemplo, qual é a terra do tango, ou então quem tem o doce de leite melhor. Então são essas aí algumas das discussões que tem entre os países, além da discussão de quem foi que colocou o Sol primeiro na bandeira e de quem que ele pertence, né? E aí, qual que vocês acham? Quem foi que colocou primeiro? Se quiserem dar uma pesquisada para achar sobre isso, fiquem à vontade. Apesar da nossa bandeira ser verde, amarela, azul, branca, a cor que mais prevalece nas bandeiras e que todos brigam para ter essa cor é a vermelha. 33% das bandeiras de todos os países são vermelhas. Eles brigam por isso porque o vermelho significa luta e significa heróis que morreram lutando pelo país, pela independência. Então o vermelho, como significa a luta de um país, ele é sempre o predileto nas bandeiras. Vou colocar para vocês aí agora umas bandeiras vermelhas para vocês verem como tem bastante. Terceira curiosidade sobre as bandeiras. Outro ponto que é bem disputado entre quase todos os países são as estrelas. Por quê? As estrelas, ela representa dentro de uma bandeira, ela pode ter aí dois significados. Ou é o significado de esperança, como na Turquia, na bandeira da Turquia, por exemplo, ou então ela pode representar os estados, como na bandeira do Brasil e na bandeira dos Estados Unidos, onde as estrelas representam os estados do país. A próxima curiosidade é sobre o país Áustria. O país Áustria, eles têm a bandeira mais antiga, uma das bandeiras mais antigas do mundo. Estudiosos dizem que ela tem mais de 1.400 anos, então ela é bem antiga. Teve poucas modificações, coisas que mal dá para perceber, mas ela é a mais antiga porque muitos de outros países ficam sempre mudando, então ela acaba não sendo antiga. A da Áustria ela não foi modificada como as outras bandeiras, então ela é bem antiga. Pelos estudiosos, uma das mais antigas do mundo inteiro. Então eu vou deixar um desafio para vocês agora para finalizar o vídeo. Vocês vão ter que pegar uma folha de sulfite, uma folha de caderno, desenha a bandeira do Brasil, que é super fácil, quadrado, losango, círculo, facinho de fazer. E aí vocês vão decorar essa bandeira com as cores que vocês aprenderam aqui, que vocês conhecem, de uma forma diferente, tá? A gente quer ver criatividade. Quem tiver mais criatividade, melhor, tá? Envia pra gente no grupo. Eu vou deixar agora umas fotos pra vocês aparecendo aqui na tela de trabalhos como esse que a gente tá pedindo, de decoração, pra vocês terem umas ideias pra fazer o de vocês. Procura em casa materiais diferentes, já separa na cor que vocês precisam. Pode ser revista que tem a cor que vocês querem, recorta, pode ser usar a planta para pôr o verde. Vocês têm que utilizar a imaginação e a criatividade. Isso aí, gente. Nossa aula está finalizando por aqui. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez para mais uma aula. Na semana que vem tem mais, então não deixem de fazer as atividades durante a semana, tá bom? Tchau, tchau, gente. Tchau.